Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Corrupção, flagelo mundial. Esse foi o tema do Congresso Internacional realizado em Bogotá, que concluiu que corrupção é um fenômeno global que degrada países e exige de governos e sociedades combate inclemente e medidas preventivas eficientes. Para falar como a corrupção aqui do Brasil é avaliada em comparação a outros países, hoje nós vamos conversar com o cientista político Aldo Fornazieri, que é professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero começar com a imagem do Brasil num ranking mundial, já que corrupção é um fenômeno global. Como é que nós aparecemos? Como um país indignado, que não aceita a corrupção e exige um combate efetivo? Ou como um povo que não liga, que é de alguma forma conivente, que elege e reelege políticos envoltos por graves denúncias? Nós não estamos muito bem, mas também não estamos muito mal. O ranking internacional feito pela Transparência Internacional nos coloca no lugar 69 entre 170 países. Inclusive, estamos atrás de vários países da América Latina. Por exemplo, o Uruguai, o Chile e outros países estão melhor colocados do que nós no ranking internacional. Aqui no Brasil se calcula que tem estimativas positivas que dizem que nós temos uma corrupção em torno de 1,38% do PIB e outras mais pessimistas que julgam que nós temos uma corrupção de 2,3% do PIB. Mas é alto. É alto. Isso dá quanto em dinheiro? Em dinheiro daria em torno de 84,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É algo perto, inclusive, do que o Brasil gasta no setor público para a saúde. E veja o seguinte, Maria Lídia, nessa questão não está incluída a sonegação fiscal, é só desvio de recurso. Quer dizer, agora, o curioso, professor, é que as denúncias de corrupção, elas envolvem todas as instâncias do poder, são prefeituras, são governos de estado ou governo federal também, através dos seus ministérios. E na hora que sai uma denúncia, é aquele escândalo, as principais manchetes dos jornais, fala-se muito, tem um ruído muito forte. Depois reflui, tem uma operação abafa e não se fala mais nisso, tanto que já está consagrada a famosa pizza, que tudo termina em pizza no Brasil. O que é que explica isso? É verdade, quer dizer, nós no Brasil temos um histórico ruim em torno dessa questão da corrupção, que na verdade ele vem desde o Brasil colônia, passou pelo Brasil Império, Brasil República e chegou aos nossos dias. Agora, nós não podemos culpar o passado pela nossa situação desconfortável perante o problema da corrupção. Nós temos que tomar medidas drásticas. Eu entendo que é necessário um plano nacional anticorrupção. Por exemplo, esse congresso que aconteceu em Bogotá no final de agosto, não foi por acaso. Bogotá vem fazendo um combate sistemático à corrupção, à Colômbia. E no caso lá foi aprovado um estatuto anticorrupção, Maria Lídia, que para você ter uma ideia, um político que é pego em corrupção, ele fica fora 16 anos da vida política, praticamente tira o político para o resto da vida. Então, são medidas duríssimas, né? E isso é eficaz. Agora, professor, tem um outro detalhe, em geral, o corrupto, aquele que desvia dinheiro público, tem muito dinheiro. Tendo muito dinheiro, e sendo corrupto, né? Ele pode também fazer ingerências aí em muitas instâncias para se livrar. Fora isso, contrata os melhores advogados do país que os defendem com muita habilidade, usam de recursos infindáveis, os processos não terminam quase, demoram demais, os crimes prescrevem e cadeia acaba não acontecendo. Então, medidas drásticas, lei dura, de que adianta tudo isso se o dinheiro consegue driblar esses mecanismos de proteção? É verdade. Agora veja o seguinte, a corrupção ela tem que ser atacada em várias frentes. Então, por exemplo, uma coisa são a CGU, por exemplo, hoje tem... CGU o quê? Controladoria Geral da União, hoje tem em estados e municípios. É necessário criar unidades anticorrupção, unidades, por exemplo, de busca de recursos e mecanismos internos de maior controle. Então,
é um leque de medidas que vai combater a corrupção efetivamente. Mas essas controladorias que o senhor está falando, elas já existem há algum tempo e há outros mecanismos de endurecimento, inclusive de punição ao corruptor, a empresas do setor privado que também se locupletam quando fazem contratos com o setor público. Tem o tal do custo Brasil. Multinacionais, né, eu já vi fazerem referências aqui no Brasil, além do custo daquilo que eles pretendem investir, tem o chamado custo Brasil. Tem que pagar para o prefeito, para o vereador, até para o padre, eles falam. Sabe? É curioso, para os pastores, para as lideranças de igreja, para tudo. Para ONGs. Eles falam, é um absurdo quando você caminha Brasil afora para implantar um investimento de porte, que é bom para o país, que é um negócio importante, e no fim tem toda essa coisa da corrupção. O que é o grande estímulo da corrupção entre nós? O grande estímulo maior é a impunidade. Quer dizer, se você não castigar o corrupto e o corruptor de forma drástica, ele vai se sentir confortável. Quer dizer, quando é que diminui a corrupção? Quando a corrupção não compensa, quando a prática da corrupção importa um grande risco para o corrupto e para o corruptor. Agora veja o seguinte, mas Maria, o que é medida eficaz realmente? Medida é cadeia, é prisão, quer dizer, é punição econômica e punição de liberdade. Quer dizer, essas duas punições são as fundamentais. Quer dizer, os bens indisponíveis e ter que devolver o dinheiro? Exatamente. E cadeia? Quer dizer, confisco de bens e cadeia. Quer dizer, ainda tem chão, né, professor? Ainda tem chão para chegar lá. Não há indicadores de que possamos ter isso tão cedo. Por enquanto, não estamos numa situação confortável. É uma pena. Pois é. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela.